Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da assistência, queria cumprimentar a todos na pessoa do meu amigo Djalma Cardoso, que independente de posições é um gentleman e não mistura as coisas, que eu acho que é importante. Senhores e senhoras que nos dão a honra de nos assistir através da TV Câmara, quero já antecipadamente pedir desculpa se eu me exceder em alguma coisa. Eu sei que 10 minutos não dá para falar o que eu preciso, o que eu quero, o que eu gostaria. Mas eu volto, pelo menos o necessário, eu preciso falar. Eu estou 3 ou 4 sessões engasgado. Não sei como começo, porque eu não sei se eu consigo terminar. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me incomodar algum dia, justamente por causa de algum patrimônio que eu tivesse adquirido. O que eu fosse incomodar os meus filhos. Está lá a Camila lá em cima vendo. Camila, desculpa. Mas nunca pensei, até porque eu não tenho muita coisa, eu não sou empresário. Tudo que eu comprei trabalhando. Nunca vendi nada. E quando fizeram aquele dossiê lá de que pegaram as minhas coisas, arquitetado, armado, feito lá dentro da prefeitura, com a chancela do rei, colocando pessoas, devia ter assinado. A gente tem que ser homem para colocar as coisas, eu não... Que principalmente, normalmente, eu não quero que nenhum de vocês passe isso, e nem os senhores que estão me assistindo, mas eu preciso... Desculpa a imprensa, eu não tenho nada a reclamar da imprensa, em momento nenhum. Está aqui o João Luiz, está aqui o Jurandir, que é de 2 jornais que, apesar de pequenos, são corretos, têm credibilidade, não procuro colocar, e de repente aparece um jornal, com o dito Jornal do Povo, que só serviu na 3ª edição para colocar lá uma foto bem grande na capa, para dizer que eu tinha 20 milhões de patrimônio, colocando um terreno no valor de 13 milhões, que eu tinha 4.500 metros quadrados, colocando um outro com 4 milhões, já dá 17. E nós fomos ameaçados, eu, vereador Neri, a vereadora Mary Hang, na minha sala, no começo do ano, de que se nós não mudássemos a nossa posição, nós íamos sofrer consequências. Consequência é crítica, é não atender, que é normal e natural. E no dia 21 de dezembro, quando nós estávamos votando o orçamento, eu recebi um recado, aí aquele orçamento, que eu ainda votei favorável, dizendo que se a posição não fosse a do agrado, ia ter consequência. Eu não saí daqui para ir lá atender, e no dia 23, que é a data da publicação, por mais tranquilo, por mais que tu saiba o que tu está fazendo, realmente mexe com a gente. De repente, e para piorar, foi dito, é só olhar no início, eu já tinha usado um cidadão de bem, um cidadão de direito, que é presidente de uma associação séria que luta pela comunidade, e eu quero render aqui a ele as minhas homenagens, que foi direito, foi correto, assumiu, procurou a presidência da Câmara, disse que não fez, registrou um BO, ele não se omitiu em nenhum, que é o seu Paulo, e eu vou dar uma cópia para ele disso aqui. E disse, irmão, é só olhar no início. Eles subtraíram a folha 5. Está aqui, no recebimento da promotoria, doutor Raul, recebi no plantão no dia 22, registro que a representação veio por fotocópia, estando ausente a folha 5, que era justamente a folha que tinha as inverdades.
foi na promotoria, porque tinha o seu Paulo envolvido, e ele procurou, tal. Só, eu quero, não tem nada a esconder. Eu tenho 3 contas. 9681, que é da Câmara, a minha conta de salário, eu nem sei direito o número agora, porque foi mudado lá do BESC para a Caixa, e outra conta 3109. Mas sempre andei direito. Peguei, está aqui, está aberto, pode abrir meu sigilo fiscal, bancário, o que for preciso. Não? Em que pese entender que não devia ser preciso, porque eu apresentei 15 vezes a minha declaração de bens aí na Câmara. Quando entra e quando sai, vai ser a 16ª no final do ano. E as minhas declarações de imposto de renda, direitinho. Eu só quero lhe pedir que, se possível, antecipe, até porque daqui a pouco vai aparecer lá e a gente não consegue, dizendo que fica uma coisa mal esclarecida. E eu já faço uma coisa que não tem crédito, que é política. Aí, então, tudo o que precisar, me chama e dá. Está aqui a resposta. Né? Que o Jornal Dito do Povo, na 3ª edição que publicou aquela, ele mudou de nome. Né? E alguém vai bancar. Eu não vou parar aqui. Então, como eu não tenho muito tempo, o resultado está aqui, ó. Eu recebi um ofício, isso eu já estou umas 4 sessões querendo falar, e está engasgado e não dá, e eu vou voltar de novo. 24 de abril de 2012, ofício tal, senhor Orvino Coelho de Ávila, assunto, cientificação de arquivamento do procedimento preparatório tal. Informo a senhoria que o procedimento preparatório tal foi arquivado por ausência de elementos configuradores das irregularidades noticiadas na representação. O despacho, isso é importante. Eu quero dizer que eu vou deixar, senhor presidente, ali no Legislativo, o dito jornal, a denúncia, a minha resposta, o ofício da promotoria, o despacho da promotora, e não é um profissional do maior respeito e do maior gabarito, que eu tenho certeza que quem fez isso aqui não pode passar por esse pente fino aqui que eu passei. Que não é o problema de passar. Eu acho que todo cidadão, porque eu conheço gente bem perto aqui que um dia desse ganhava um salário mínimo e tem condição de explicar? Eu tenho. Despacho de arquivamento. Trata-se de procedimento preparatório instaurado nesta Promotoria de Justiça com base em representação anônima, na qual imputa acusações de enriquecimento ilícito e improbidade ao vereador Orvino Coelho de Ávila. A representação afirma que o representado possui um patrimônio pessoal de 20 milhões, cuja aquisição teria sido consequência da utilização indevida de recursos públicos. Instado a se manifestar, o representado apresentou todos os documentos comprobatórios da aquisição dos imóveis que compõem o seu acervo de bens, juntando inclusive a cópia da carteira de trabalho profissional, documento que comprova a relação de trabalho, remuneração paralela ao seu mandato de vereador, circunstâncias que justificaria a renda extra capaz de adquirir os imóveis cuja matrícula constam nos autos. A representação foi enviada ao gabinete do representado na Câmara Municipal de São José por um membro da Prefeitura. É uma vergonha isso. Que se utilizou ilicitamente do nome de Paulo Vitorino da Silva para, ao tempo de ocultar a identidade, ainda garantir-se na força da representação de um líder comunitário. Entretanto, o senhor Paulo Vitorino da Silva nega ter sido o autor ou o remetente da carta contendo a representação que originou este procedimento preparatório, tendo registrado, inclusive, boletim de ocorrência policial para registrar o fato e não ter sido autor da representação. Os autos evidenciaram ainda ter havido uma planejada ação para expor negativamente o representado perante a mídia, tornando clara a pretensão do falso representante de servir aos opositores do representado. Tanto é verdade que foi a imprensa o órgão inicialmente provocado pelo anônimo noticiante, que só depois encaminhou o material ao Ministério Público. Cumpre destacar que foi o agente de serviço do cadastro imobiliário, Alexandre Henrique Gil, que
é o capacho do Golden Boy, que é capacho do rei. Alexandre Henrique Gil, que subscreveu o ofício 1821 para o registro de imóveis da comarca de São José, solicitando certidões atualizadas de todos os imóveis do representado localizados no município de São José, expondo como motivação a continuidade dos trabalhos da Secretaria. Emerge, assim, de forma muito clara que houve uma organizada ação no interior da administração municipal para a obtenção das cópias das matrículas dos imóveis e depois a fabricação da representação com a enxertia das aludidas cópias, pois caso a Secretaria Municipal necessitasse mesmo das informações, tomaria outra motivada atitude devidamente fundamentada. Em relação à valorização dos imóveis, ao anônimo representante, há que se reconhecer que o acervo patrimonial, entretanto, a maior parte dos imóveis, como mostram os documentos colacionados nos autos, foi adquirida há muito tempo atrás, sendo que o preço então pago pelo representado não condiz com o preço atual de mercado. Não se pode punir alguém, portador de cargo, emprego ou função pública ou não, por ser proprietário de bens valorizados. Senhor presidente, me dá uns 2 minutos, faz favor. Alguém portador de cargo, emprego ou função pública, por ser proprietário de bens valorizados que talvez não pudessem ser adquiridos nos valores atuais de mercado. Aliás, a própria Receita Federal não admite a atualização dos valores dos imóveis das declarações anuais do imposto de renda à pessoa física, pois a variação patrimonial somente é realizada quando da alienação. Logo, o anônimo representante, toldado pela pretensão de fazer o Ministério Público um aliado ignorante para a fruição dos seus vis apetites, insistiu na desproporção entre os rendimentos do cargo de vereador e a capacidade de adquirir a totalidade dos imóveis, como se essas aquisições tivessem ocorrido aos preços de hoje, quando não o foram. Com o efeito dos autos, promano fartos elementos denotatórios da perseguição política que vitima o representado, talvez como represália de sua opção de não mais integrar a base política do atual prefeito. Pelo exposto, firme na defesa das prerrogativas institucionais que não convivem com a possibilidade de se albergar contendas partidárias para prejuízo ou benefício espúrios, determina o arquivamento do presente procedimento, assim como a cientificação desta decisão aos interessados, tão logo comprovada a cientificação das partes. Submeta-se a decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, 25 de abril, Márcia Guiar Arende. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado. Camila, que está me vendo, eu não gostaria de dar essa decepção para vocês, mais uma vez, está ali no Legislativo, e eu tem que ter que pagar uma nota, vai ter que publicar, mas quem não deve não teme, mas sofre. Obrigado. E não vou mudar minha posição, senhor prefeito. É lamentável que fatos